Olha a hora, 7h22, é hora do gostoso café favorito aqui. O tema ainda é saúde. Agora, saúde bucal gera campanha nacional de conscientização. Júlio Neon. Reportagem, Bruno Moreira. O Brasil tem cerca de 20% de todos os dentistas do mundo, mas ainda assim convive com números preocupantes em relação à saúde bucal. Por um lado, 34 milhões de brasileiros já têm plano odontológico, de acordo com a ANS. Por outro, cerca de 39 milhões utilizam prótese dentária e 14 milhões vivem sem nenhum dente na boca, segundo o IBGE. É nesse contexto que chega a 5ª edição, o Júlio Neon, a maior campanha de conscientização sobre saúde bucal do país. A iniciativa, liderada pela Sinog, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, promove ações sociais e uma série de iluminações em monumentos históricos. É o que explica o doutor Roberto Cury, presidente da Sinog. A gente busca aí pontos extremamente importantes, né, como o Cristo Redentor, como o Congresso Nacional, como Praça dos Bandeirantes, né, para chamar a atenção exatamente. A gente também tem a questão aí do push notification, né? Então, às vezes a pessoa olha o monumento, não vê porque ele está iluminado, mas recebe no celular um push notification mostrando porque ele está iluminado, que é a campanha do Júlio Neon, da saúde bucal. Então, tudo isso ajuda, né, a alavancar toda essa campanha. No ano passado, o Júlio Neon alcançou mais de 176 milhões de pessoas e para este ano a expectativa é ainda maior, segundo o Dr. Roberto. A programação também inclui atendimentos gratuitos com o Odontomóvel em São Paulo, distribuição de kits de higiene e ações educativas com o influenciador e dentista Tio Paulo, que é o embaixador da campanha. A ideia é levar informação e acesso à saúde bucal de forma ampla e prática. A Sinog, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, já tem 43 operadoras e, na verdade, tem 73% dos 35 milhões de beneficiários da saúde suplementar. Todas essas empresas aí, no mês de julho, também fazem ação no sentido de intensificar os cuidados com saúde bucal. Então, são várias empresas, são vários dentistas, são todas as empresas stakeholders da cadeia que são convidadas e participam dessa campanha. Mais informações e detalhes da programação estão disponíveis no site do Júlio Neon. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Programa Dário de Paula. Entrevista. Rapaz, são 7h25, hora do gostoso café favorito. O tema continua sendo saúde bucal, porque estão conosco mais uma vez o doutor Maurício e a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Soluções Odontológicas. A Vértice em Volta Redonda está no Shopping 33, Torre 2, sala 1618. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, a sala é 1057. O WhatsApp é aquele que eu falo aqui todo dia, 988216616. E o responsável técnico mestre, Dr. Maurício de Paula Calderoni, a quem eu digo bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Dário, bom dia a todos, um feliz mês de julho. Né, e agradecer a você e a sua equipe de fazer com que a gente não tenha só o mês de julho Neon para informar, nós temos o ano inteiro. Obrigado, Dário, por todo o carinho e respeito. Aqui 2 vezes por mês nós estamos juntos. Bom dia, doutora Rebeca. Bom dia a todos. Mudou o visual? Na verdade são os cabelos brancos que eles chegam. Mas o óculos novo, não é? É mais ou menos, é tão mais novo, ou não. Menos, pois é. Mas a idade, Dário. Tá é a idade mesmo. A mulher enlourece, né? A gente não envelhece, a gente enlourece. Pois é. Doutora Rebeca está enlourecida e emagrecida, tá elegante. Graças a Deus, né? graças a Deus. Tá elegante, né? Tá fazendo um sacrifício muito grande? Não, eu não consigo, Dário. A verdade é que durante a semana não dá tempo mesmo, então só
só no final de semana que a gente... No final de semana tem que dar uma malhada, né? Doutor Mauriti, o Júlio Neon foi o tema da reportagem do Bruno Moreira. É importante que também a odontologia tenha um mês dedicado ao esclarecimento às pessoas, né, doutor? Dário, assim, nós entendemos na saúde que a prevenção ela passa a ser fundamental em qualquer parte, seja na clínica médica, na clínica odontológica, na fisioterápica. Então, quem desenvolveu essa ideia, né? Novembro Azul, eu acho muito próspero isso, eu acho que está de parabéns, e assim, eu acho que estava faltando mesmo a odontologia se posicionar, né? Eu fico muito feliz, eu acho que as pessoas merecem informação e dessa forma eu acho que começa a ser diluída e as pessoas acabam captando mais do que a ideia. Na reportagem ele divulgou aí uma estatística, milhões de brasileiros não têm um dente na boca, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Ainda nos dias de hoje, né? Pois nós estamos no século XXI, não é verdade? Sim, é verdade. E agora, milhões de brasileiros não têm um dente na boca. E milhões de brasileiros têm prótese removível. Milhões de brasileiros têm prótese fixa. Doutora Rebeca, milhões de brasileiros também têm uma reclamação que o implante só deu tristeza. O que é que a pessoa pode fazer se o implante só deu tristeza, hein, doutora? É triste, né? Dário, entenda assim, né, que quando nós falamos em problemas, né, isso envolve muita coisa, inclusive até mesmo o próprio cuidado do paciente. Então a gente não está aqui para julgar de forma nenhuma trabalho nenhum, etc. Mas é importante que as pessoas realmente entendam a necessidade de qualidade nesse tipo de serviço, em todos os tipos de serviço, né? Uma coisa que eu observo, Dário, a gente fala muito a respeito da geração passada, que por tudo e por nada se tirava dente, enfim, cárie se extrai um dente, dor se extrai um dente. Foi uma geração que hoje a gente reabilita, que a gente trata e devolve sorrisos, que sofreu muito com a odontologia. Porém, hoje, a gente tem uma nova geração de edêntulos, de pessoas sem dentes, de pessoas que sofrem com a falta de dentes e sofrem também com a odontologia atual, acredite se quiser. Então, a nossa preocupação muito grande é reconstruir essa relação do paciente com a odontologia, né? E com responsabilidade, com qualidade no que nós prestamos, da forma de tratar as pessoas. Então, é muito importante que as pessoas busquem atendimento qualificado para que não se torne mais uma grande geração de pessoas traumatizadas, sem necessidade. Insatisfeitas, né? Isso que você está dizendo é uma coisa muito importante, porque às vezes se você tem uma experiência ruim, daí você sai e fala para o seu amigo, nossa, porque eu fiz um implante e quase morri. E aí você deixa de fazer o seu implante porque ouviu o seu amigo falando de uma experiência ruim. Não, né? e essa história da reclamação é a seguinte, se ficou tudo muito bom e tal, elogiar, não foi mais do que obrigação. Exato. Agora, se ficou ruim, exato, a propagação dessa informação negativa é muito grande. Doutor Mauriti, às vezes a pessoa sonha com o implante, e aí faz o implante, aí começa a doer, não sei o quê, não funciona. Pesadelo. Vira um pesadelo. E aí, doutor? Dário, a Vértice vem se posicionando no mercado aqui na região, né, eu e a Rebeca, de uma forma diferente. Nesses últimos 2 anos, nós estamos recebendo inúmeros pacientes, mas é muita gente com problemas exatamente como esse. Foram gastar o seu dinheiro, quer dizer, fizeram investimento na busca do sonho, de mastigar, e aí o que a pessoa conquistou? Conquistou dor, incômodo, uma estética ruim e muitas vezes, assim, quer ver, doutor, eu estou 2 anos para colocar minha prótese, 1 ano o meu dentista não coloca a prótese sobre o meu implante. E é normal esse negócio de demorar para colocar? Não, é exatamente o oposto, Dário. O implante ele tem um tempo técnico, esse tempo é determinado, o implante é hoje um trabalho que, se bem projetado, bem executado, bem realizado, ele tem um altíssimo índice de sucesso. Nós estamos falando acima de 98% de sucesso.
Você vai falar assim, na Vértice nós temos insucesso? Nós, parcialmente, porque todos os insucessos nós recuperamos e geramos o sucesso ao paciente. Entendeu? Mas essa ideia que você fez o implante, que ele está mole, que ele está doendo, isso não está certo. O implante ele é assim, ó, ou deu certo ou deu errado. Se deu certo, ele é confortável, ele é esteticamente viável. E aí você perguntou assim, tem jeito? Tudo tem jeito. Se você está passando por isso, não perca a esperança, faça uma boa avaliação, um planejamento e refaz o trabalho. Você vai ser feliz. Outra coisa importante também, Dário, essa questão do tempo, né? Hoje os implantes são de altíssima tecnologia. É claro que ainda existem estabelecimentos que utilizam implantes que demoram de 6 a 8 meses, mas hoje a gente tem implantes que recebem carga, né, que é a prótese sobre o implante, muito rápido, né? Até mesmo, enfim, tecnologia. A tecnologia sobre aquele implante é que favorece esse processo de osseointegração, de cicatrização. Doutora Rebeca, como é que se faz? Qual a providência que pode ser tomada? Por exemplo, a pessoa procura a Vértice, quer fazer o implante. O protocolo é estabelecido por vocês já há muito tempo, a gente está acostumado a ouvir aqui. E aí, depois que o implante está pronto, fica igual uma dentadura. Tem jeito, né? Hoje nós temos uma forma de reconstruir essas arcadas através dos protocolos, né? Que as pessoas já conhecem. Enfim, é uma arcada inteira sobre implantes, né? Ou seja, um implante individual, qualquer forma de reabilitar. Dário, entenda assim. Bonito é a naturalidade. Quando você vê uma mulher, por exemplo, com uma cirurgia plástica no rosto muito repuxado, fica bonito? Não fica bonito, né? O envelhecimento, ele é natural do ser humano. Claro que você pode fazer alguma coisa ou outra para ter uma melhora, né? Mas não aquela coisa artificial. E para a boca é a mesma coisa. Dentes precisam de ter naturalidade. E o que as pessoas não sabem, existem infinitas marcas de dentes protéticos que dão essa naturalidade ou não, fica aquele dente artificial. Igual a dentadura igual mesmo. Um dado, aquela coisa horrível, né? E também tem os dentes importados, que são os que a gente utiliza, que dão muita naturalidade a ponto de você chegar perto e ficar assim, não é possível que isso seja uma prótese. Outro ponto também que dá muita naturalidade à prótese é a forma como nós a produzimos, né? Nós, na verdade, montamos um laboratório para que essas próteses sejam confeccionadas dentro da clínica, onde a gente acompanha isso. Não tem mais aquele reme-reme de ficar 3 meses e vai, prova, volta, vai, prova, volta. Isso acabou. Hoje o paciente entra e sai com tudo resolvido. Doutor Maurício, com essa história da prótese ser feita dentro do consultório e tal, acabou a figura do protético? Não, pelo contrário, qualificou. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo disso tudo que está falando. Amanhã eu estou recebendo uma senhora que não é daqui. Nós vamos, às 8 horas da manhã, eu e a Rebeca, começar uma cirurgia na arcada inferior. Vou remover 6 implantes que ela já existe implante que não está em boas condições, vai ter que remover esses implantes. Nós vamos fazer outros 6 implantes e ela, até o final do dia ela já está com a prótese dela pronta e ela vai embora com a prótese definitiva pronta sobre esses implantes. Isso é para dizer, Dário, que nós fizemos um estudo. Olha, isso é muito sério. Nós estamos vivendo agora uma propaganda aí que a gente escuta assim, ó, vai em tal lugar que você faz o implante no mesmo dia. Meu Deus. Olha, o implante precisa planejar, precisa avaliar a saúde do paciente. Tomografia, pelo amor de Deus. Quer dizer, tem que ter uma tomografia. O paciente, ele tem que ser preparado, ele tem que ser medicado. Aí você fala assim, você consegue isso? Nós conseguimos com êxito, porque nós respeitamos as etapas pré-operatórias. O operatório, tomamos conta desse paciente no pós-operatório. Então, assim, nós temos a eficácia, a tática, a técnica, a prática. Isso é igual um time de futebol. Tudo tem que estar alinhado. Então, assim, nós temos, igual a Rebeca falou, uma equipe que ela chega do Rio, ela monta dentro da Vértice um pequeno laboratório e consegue executar essas próteses com eles. E qual que é a vantagem disso? O paciente, ele participa da confecção dessa prótese. Ele está vendo, ele escolhe o dente, ele escolhe a cor do dente, ele escolhe o tamanho do dente, ele dá o sorriso, ele fala, gostei, não gostei, com a presença do... Então, aquele resultado, que é aquilo que você falou, a naturalidade, né? Quando que o paciente ele vai estar satisfeito? Quando ele tem a naturalidade, ele está sorrindo, ele está bonito, ele alcançou e até pro próprio o sonho.
até para o próprio protético, como você citou, é muito melhor de trabalhar, porque ele consegue ver Sim. a boca da pessoa. É diferente ele estar lá com um modelo moldado na frente dele, mesmo que articulado. É muito diferente do que construir isso com a dele, pessoa. né? Exato. É muito diferente. A gente consegue acompanhar, assim, é muito legal. O E resultado desse é jeito aí o implante nunca vai ser um dente natural, mas o implante do dente da frente, por exemplo, vai ficar esteticamente perfeito, até porque o protético está vendo como é o dente natural e depois aquele dente que será substituído, né? Sim. Dário, essa questão de reabilitação anterior é muito importante, porque às vezes a gente recebe pessoas com defeitos gigantescos, deformidades ósseas. Porque assim, quando você tem um dente, seja incisivo central, lateral, canino, com algum problema, é importantíssima essa parte de reconstrução. Porque o nosso osso entende assim, bom, se eu tirei esse dente aqui, ele não tem mais função. E o osso começa a remodelar, se autodegradar, né? Ou então, dependendo da forma como aquele dente foi extraído, acontece esse problema de deformidade depois na cicatrização, no processo de cicatrização óssea. Então, é importantíssimo. A gente brinca com isso e é verdade, é muito mais complicado reconstruir um incisivo central do que 2 arcadas inteiras. Porque isso envolve várias técnicas. Quando nós falamos em reabilitação oral, isso não envolve só a parte cirúrgica. É necessário ter vários conceitos, prótese, estética, enfim, função, mastigação, articulação, oclusão, tudo isso é envolvido. Então, é muito importante. Nessa região anterior, a gente faz enxerto de tecido conjuntivo, a forma como a gente instala o implante, a forma como a gente adapta o provisório sobre o implante, que já vai deixar aquela gengiva cicatrizar ao redor. Em muitos casos é necessário. Enfim, lentes de contato para compor. É uma área que exige muita técnica. Dário, só que complementar o seguinte. O nosso paciente, ele chega lá e nós procuramos entender o sonho dele, as necessidades e as dificuldades. E nós, por estudarmos, por nós praticarmos, eu já estou fazendo 32 anos de formada, a Rebeca já tem uma estrada também fantástica. Nós vamos criar para esse paciente um melhor planejamento. Inclusive, quando a gente fala de estética, você sabia que a posição, o tamanho, a largura, o desenho do dente faz a pessoa ter um rosto mais largo, um rosto mais fino, uma mulher... entende assim? A gente consegue várias características. A pessoa tem um sorriso torto, a gente consegue melhorar isso com a prótese. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Eu tive um conhecido que tinha uma dentadura... Ele era até jovem. As pessoas novas, quando tem problema sério nos dentes, tem que botar a dentadura muito cedo, né? E, na minha juventude, esse meu conhecido teve um problema, teve que extrair todos os dentes e colocar uma dentadura. Mas botaram uma dentadura nele, que era um negócio assim tão estranho. Sabe qual é o apelido que botaram nele? Dentarada. O cara... Você imagina a tristeza dele, né? A dentadura dele, de qualquer maneira que ele tivesse, parecia que tinha... Quantos dentes a gente tem? São 32 dentes. 32. 16 em cima, 16 ele em devia frente. ter 150. Parecia que ele tem 150. Eu sei como é que é. Quer dizer, Olha, nós estamos rindo, mas olha só, muita gente passa muita tristeza com sofrimento. Isso é um sofrimento. Eu estou recebendo aqui da produção do programa o seu Juarez, nosso ouvinte Juarez, está mandando bom dia, dizendo que ouve sempre as entrevistas aqui. Um abraço, Juarez. E perguntando ao doutor Maurício e à doutora Rebeca sobre a duração de uma prótese, porque a dele já tem 5 anos. Está na hora de trocar? A dentadura, que é a peça móvel ou um rote, ela deve ser trocada de 3 a 4 anos, não deve ultrapassar 5. Inclusive, nós temos uma vantagem técnica do implante. Quer dizer que quem tem aquela dentadura de 15 anos e tal... 30 anos eu já vi isso. Eu já vi de 55 anos. Não acredito. Quer dizer, aquilo é um material. Esse material se desgasta do mesmo jeito que o nosso dente natural se desgasta, não é verdade? Se desgasta, outra coisa. Ele se torna poroso, acumula bactéria e faz mal para o organismo. Mais do que isso, você pode engordar ou emagrecer, a adaptação fica ruim, gerando feridas e etc. Lesões a gente remove isso constantemente. Quer dizer, a prótese protocolo tem
prazo de duração. A prótese protocolo, por ela ser firme, fixa, ela não se movimenta, a pessoa ela não faz o cacuete de ficar batendo o dente. Essa prótese ela vai durar no mínimo 3 vezes mais. Tá. Então, se a prótese durava 3, ela dura 9, dura aqui, 10. O seu Juarez está dizendo aqui que a prótese protocolo dele já tem 5 anos. Está na hora de trocar? Está na hora de fazer uma revisão. Agora, se né? ele tiver um hábito parafuncional, se ele tiver um bruxismo, alguma coisa, pode ser que nesse momento, ou a qualidade do produto que foi feito a prótese, a qualidade do dente. Não é uma boa qualidade. A forma de higienização. Nós trabalhamos com um dente de uma dureza enorme, que é um dente alemão. Esse dente demora muito tempo a desgastar. Essas vantagens todas são imbuídas no trabalho da área. Aí é aquela coisa que a gente fala assim, não sei se é o caso, Juarez, né? Mas quando você vai investir no seu trabalho, às vezes a diferença é muito pequena para você investir num trabalho que vai ser muito mais bonito, muito mais duradouro, muito mais eficaz. Uma coisa que o Maurício colocou, que eu acho muito importante, Dário, para as pessoas que nos ouvem, independente de serem pacientes da clínica ou não, a questão do cuidado, né? A forma de higienizar. Existem instrumentos adequados para higienizar essas próteses. E todo ano ou a cada 6 meses, depende de cada caso, é necessário remover tudo dentro da clínica, tirar do lugar, trocar os parafusinhos, voltar para o lugar. Isso é uma manutenção. Isso faz com que o trabalho dure mais. A manutenção, tá? não é? Porque também se perde implante por periimplantite. Isso é igual à manutenção da casa da gente. Sim. Não é? Sim. A manutenção dos dentes, depois que você coloca uma prótese, é a mesma coisa. Eu me lembro que um mestre de obra que fez um trabalho no meu apartamento, 10 anos depois, ele foi visitar a gente para saber se a gente queria nova reforma. Sim, legal. Foi vender o serviço dele, não é verdade? Sim. O pós-venda, ele foi vender 10 anos depois. E aí, quando ele olhou como estava, que minha mulher é muito cuidadosa, muito cuidadosa. Aí, ele olhou e falou assim: vocês sabem conservar uma obra, hein? Bacana. Elogio para minha mulher, né? Sim. Eu não me preocupo muito com isso. Mas a mesma coisa acontece com a prótese, né? Sim. Fixa. Se você cuida bem, ela pode durar 10 anos. Se você não cuida direito, ela não dura nem 5. Exato. Sim. Não é verdade? Exato. O dente não foi feito, nem o dente humano foi feito para abrir garrafa. Não é verdade? Assim, vamos entender. O camarada abre garrafa com dente, é verdade. Antigamente tinha um cachimbo, lembra? Tinha a pessoa tinha um dente torto porque segurava o cachimbo, que era o desgaste mecânico. Na área do cachimbo. Então, assim, é o que nós representamos aquilo que nós executamos, né? O cigarro também maltrata o dente. Sim, e maltrata a prótese. Muito, né? Se você teve o seu dente prejudicado, que dirá uma prótese que não é dente. Agora, doutor, chega outra pergunta aqui. O doutor falou, não foi a doutora que falou, que a pessoa engorda, a dentadura móvel, ela fica frouxa, perde adaptação, provoca ferida e tal. Aí a pessoa está perguntando aqui, ela não se identificou. Pode provocar um câncer de boca? Sim, são feridas pré-cancerígenas. Entenda assim, quando você emagrece, a prótese fica larga. E quando você engorda, também ela fica mal adaptada. E aí as pessoas tentam se adaptar, né? Tentam, não vou me acostumar, não vou mexer, conseguir. Né? E aí você começa a ter lesões seríssimas. Inclusive, o Maurício fez uma cirurgia esses dias com uma lesão que foi para biópsia, uma lesão enorme da paciente. Então, assim, hoje, Dário, prótese removível é igual você descer ali e procurar um orelhão para me ligar. Você não vai encontrar. Não vai encontrar, então exatamente. A gente tem uma vida melhor do que isso. É muito sofrimento. Qualquer tipo de prótese é prótese, mas a prótese fixa não se compara a uma prótese móvel te incomodando o tempo todo. Não tem comparação. Nós temos que assim, agradecer muito a Deus as dentaduras, os roots. Sim, até então. Porque era o que tinha de recurso. Exatamente. Mas hoje em dia, quando a pessoa perde um dente ou perde toda a arcada, vai se providenciar um implante, ainda que ela ache que economicamente é caro, pode ter certeza que é o trabalho mais barato pelo resultado, pelo tempo de execução, pelo conforto, pela qualidade e pela não geração
de danos. O que é um câncer provocado por uma prótese? Quando a prótese ela vai machucando, imagina que o nosso organismo, a gengiva, o tecido mole, ele vai tentar se recuperar. Aí antes dele se recuperar, machuca de novo, porque você tem que comer todo dia, aquela prótese está bamba, está incomodando, entra a comida de baixo. Então essa ferida, ela nunca cura, nunca sara. Evidente que o tecido ele vai se formando uma coisa que não é natural e vira um câncer. Então tem que se remover. Se você usa a prótese e pegar na sua gengiva, ela está muito bamba, ela está molinha, está flácida, isso já não é um bom sinal. E aí vem aquele problema. Depois que a prótese provocou um câncer de boca, você não vai ter como fazer um implante antes de curar esse câncer. Eu acho que o pior problema do câncer oral, então eu vou dizer assim, no nosso organismo, um dos lugares onde existe a frequência de maior número de cânceres de altíssima malignidade, com o sobreviro do paciente pouquíssimo tempo, é na boca, você sabia? É mesmo. Existem vários cânceres orais que o paciente não dura mais que 2 meses. Jesus. Olha só. Não dá tempo nem de querer começar a tratar o paciente. Quando descobre... Entendeu? O assunto já está encerrado. E aí, então, assim, eu acho que por isso que é bom o nosso mês de julho, o Neon aí. Para lembrar. Né, que nós temos que estar aqui informando, não estamos querendo colocar medo em ninguém, não. Mas assim, se você usa um carro, você tem que dar manutenção. Se você tem uma casa, você tem que dar manutenção. Se você tem uma prótese, você tem que dar manutenção. E se você não tem prótese, também tem que dar uma manutenção. Né? Aí então, tem que o carinho do seu organismo. O dentista tem que ser o mestre de obras que visitou o meu apartamento, não é verdade? É verdade. Tem que dizer para você. Isso é verdade, é muito satisfatório quando o paciente retorna com tudo bem. Você sabe conservar uma obra, não é verdade? Isso é muito legal. Doutor, quanto tempo demora para refazer o implante, hein? Dário, aí são circunstâncias, né? A Rebeca começou a colocar aqui... Pois é, a pessoa está sofrendo com insucesso, aí... procura o dentista e quer rapidez, mas o doutor já falou que esse negócio de ir mais rápido do que imediatamente não existe. Sim, vamos lá, Dário. Primeiro, essa pessoa tem pessoas que chegam lá que nunca foram, a Rebeca falou um negócio interessante, que nunca foram orientadas de higienizar uma prótese. Muitas pessoas. Nunca aprenderam. Não, ela não foi orientada, ela não faz porque ela não foi comunicada. Nós, na Vértice, o paciente só recebe alta a hora que nós identificamos que ele tem uma higiene de alta qualidade, porque ele tem que estar com saúde. Então, assim, existem umas feridas, então, assim, primeiro nós vamos sanear o incômodo do paciente, né? Quer dizer, o paciente chega lá com incômodo, sangramento, dor, nós vamos auxiliar. Isso na primeira consulta já tem uma ajuda para ele. Nesse momento nós vamos começar a planejar o diagnóstico. O que é isso? Já vamos procurar fazer um raio-x, uma tomografia, que também a gente acelera esse passo, que a pessoa está com problema, né? E uma vez determinado, graças a Deus na Vértice, nós temos um arsenal de implantes, de biomateriais, de osso, isso não é problema. A cirurgia é muito rápida, entendeu? Mas lembra que esse pré-operatório é fundamental, tá? Então, não podemos cortar itens, mas nós podemos acelerar. E aí o paciente ele vai sair de acordo com a necessidade dele. Então, às vezes, ele perdeu um dente, tinha um implante do dente da frente que estava feio. Então, assim, ele pode sair com um provisório, ele já pode pensar na prótese definitiva, ele tem que fazer um enxerto de conjuntivo para ficar bonito, ele tem que fazer... Tudo isso tem recurso. É para te dizer o seguinte, independente de qualquer coisa, todo mundo merece atenção e o tempo, a coisa mais preciosa na vida da nossa vida hoje é o tempo. E nós não fazemos esse paciente perder o tempo. A vida dele merece carinho. Mas a grande verdade, para a gente completar a entrevista, é que a pressa é inimiga da perfeição. Inimiga da perfeição. E aí vou pegar um gancho nisso, Dário. Nós não somos apressados, nós somos eficazes. Exatamente. Entendeu? Você reduzir tempo com procedência técnica é dizer que você é eficaz, e você é competente. E graças a Deus nós somos. Então nós trazemos esse resultado para o paciente. Uma vez o paciente com problema, ele não pode persistir naquele problema. Eu quero completar essa entrevista dizendo para você que ficou interessado e que ouviu com atenção os detalhes apresentados pelo Dr. Maurício e a doutora Rebeca Calderoni, e que, se você quiser saber muito mais, você pode procurar a Vértice, em Volta Redonda,
no Shopping 33, Torre 2, sala 1618. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057. Para você marcar o encontro com o Dr. Maurício e a doutora Rebeca, o WhatsApp é esse aqui, 98821-6616. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência, essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado, Dário é quem dá o tom. Alô, alô galera, esse cara é fera, Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! Você é empresário?